Tem uma Bíblia que alguém quer a Bíblia? Alguém quer a Bíblia? O nome seu é Aldeildo. Aldeildo, então. Aldeildo Costa. Então tá bom. Aldeildo Costa. Não é palpita nisso. Então quero dar boa noite, né, a todos os amigos que estão aqui, que eu estou conhecendo hoje. E quero dizer que você vai ter uma aula hoje, mas que é a conclusão de uma lição que nós temos estudado já há várias semanas, que é sobre a igreja do Novo Testamento. Então, se algum de vocês quiserem depois, podemos estar enviando um livro com esse curso chamado Os Princípios Básicos da Fé Cristã, que são 15 lições. E dentre elas nós temos essa lição que é a igreja do Novo Testamento, a igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja de Cristo. Então, como hoje é a conclusão de todo esse ensinamento, e vocês chegaram agora, então eu vou resumir os pontos que nós já estudamos, e depois então entrar na aula de hoje. Bem, então, Jesus disse que edificaria a sua igreja e não denominações religiosas. Esta edificação da igreja de Jesus aconteceu registrado em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre os 12 apóstolos e Pedro pregou e quase 3.000 pessoas foram batizadas em Jerusalém. Naquele dia, Cristo edificou a sua igreja. Não era uma denominação religiosa, mas era a igreja dele. E a partir dali, as pessoas que foram batizadas para perdão dos pecados e receberam o dom do Espírito Santo, elas perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, a cada primeiro dia da semana, domingo, e nas orações. Em cada alma havia temor, e eles também tinham tudo em comum, e eles ajudavam uns aos outros, e também eles ceavam uns com os outros as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, foi assim que tudo começou. Foi assim que Jesus cumpriu a sua promessa de edificar a sua igreja. Agora, a palavra igreja, não na Bíblia, a palavra igreja não se refere a um prédio, nem se refere a denominações religiosas, porque essas denominações, batista, metodista, presbiteriano, quadrangular, Testemunho de Jeová, essas denominações religiosas não existiram nos tempos bíblicos, não existiram no primeiro século, não existiram quando Jesus estabeleceu a sua igreja e a verdade estava sendo revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então, na Bíblia, a palavra igreja nunca se refere a uma denominação, porque essas não existiam, e também não se refere a um prédio. Está vendo? Você está aqui reunido, já adorou a Deus, já orou, mas você não precisa de um templo para isso. Você não precisa de um prédio, né? De um salão muito fino, muito chique. Porque na Bíblia a palavra igreja se refere ao conjunto das pessoas que foram salvas por Cristo. Então a igreja são pessoas salvas. É o grupo dos salvos. Então as pessoas salvas, santificadas por Cristo Jesus, numa cidade, os que são de Cristo são a igreja de Cristo, né? Os salvos de uma casa, então são a igreja de Cristo naquela casa, e assim por diante. Então a igreja é o grupo dos salvos, os salvos reunidos, ajuntados, ou o seu número total é a igreja de Jesus. Amém? Então, no primeiro século você jamais ouviria a pergunta de qual igreja você é. Ninguém perguntaria para Pedro ou para Paulo de qual igreja eles eram. Por quê? Porque eles faziam parte de quantas igrejas? De uma só igreja, a igreja que Jesus estabeleceu no primeiro século por meio da revelação do Espírito. Então, agora pensando sobre o que é a igreja. Porque a Bíblia não dá um nome para a igreja.
E se a Bíblia não dá um nome para a igreja, nós não temos o direito de colocar, de inventar um slogan e dizer, porque aí a igreja vai ser nossa, não vai ser a dele, né? Porque Deus deu então vários nomes ou várias descrições ou designações de como a igreja de Jesus é, o que ela é e de como Deus se relaciona com ela. Então a igreja na Bíblia é chamada de o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça, né? Os salvos são membros e todos os salvos formam um só corpo, né? Na Bíblia a igreja é descrita como a família de Deus. Deus é o Pai, os salvos são os filhos de Deus, entre si eles são irmãos e Jesus é o irmão mais velho, exemplo de toda a família. Na Bíblia a igreja também é descrita como o reino de Cristo. Cristo é o rei, nós somos seus súditos, nós somos servos e conservos uns dos outros. Mas a igreja é um reino onde Cristo deve exercer a primazia e coordenar, amém? Então a igreja foi chamada simplesmente de o rebanho de Deus, ou igreja de Deus, ou igreja de Cristo, ou a igreja na Galácia, naquele lugar, ou a igreja dos Tessalonicenses, destacando os membros daquela comunidade de cristãos. Então está vendo? Dessa forma, você não tem uma denominação, você tem uma igreja, mas você não tem a igreja de Deus usando um nome específico. Então nós não temos direito de criar nomes para aquilo que Deus já descreveu como seu reino, sua família, o corpo de Cristo, o rebanho dele, amém? E precisamos só ser isso e usar as mesmas descrições que a Bíblia nos autoriza a usar. E pensando sobre a igreja, porque no mundo religioso se pensa assim, qualquer igreja é boa, ou todas as igrejas são boas, ou qualquer igreja serve, ou todas as igrejas estão levando para o mesmo lugar. As pessoas dizem, aceita Jesus, e a igreja é você que escolhe, de preferência mais perto da sua casa e coisas assim. Mas você já está percebendo que a Bíblia não trata a igreja levianamente dessa forma. Qualquer igreja serve, toda igreja é boa, todos estão levando para o mesmo lugar. Você escolhe a igreja que quiser. Não. Na Bíblia, a igreja é um assunto de extrema importância. Não é um assunto leviano. Então, porque existem divisões, porque você não entende as divisões religiosas que existem, porque existem denominações, então isso confunde a nossa mente. Mas se você esquecer tudo isso e voltar os seus olhos para a Bíblia, você vai ver que o relacionamento de Cristo com a igreja que ele edificou é íntimo. Jesus é como um marido para a igreja. Ele é o seu cabeça e o seu salvador. Ele a si mesmo se entregou pela igreja. E o resultado da sua morte na cruz é justamente a igreja santificada, é a igreja imaculada, é a igreja sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante que ele vai buscar para si. Amém? Então Jesus plantou uma igreja no mundo. Quando ele voltar, a igreja que ele plantou é a igreja que ele vai recolher. Amém? É a igreja que ele vai levar. Então nós precisamos entender que Jesus e a igreja são íntimos. A pessoa não pode querer ter Cristo e não querer fazer parte da igreja que Cristo edificou. A pessoa não pode estar verdadeiramente na igreja dele se não pertence de fato a Jesus Cristo. E o relacionamento entre os irmãos na igreja tem que ser um relacionamento de amor. Então nós devemos amar uns aos outros. Não ter inveja uns dos outros, estar pronto para dar a nossa vida pelo irmão se for necessário, mas dar a vida significa dar a vida em serviço. Servir uns aos outros no que cada um estiver precisando. E é assim que a igreja tem que perseguir este ideal. Amém?
Então, pensando sobre a vontade de Jesus para os membros da igreja, bem, a vontade de Jesus é que todos sejam um, como Ele e o Pai são um. Também Ele deseja que todos nós que queremos ser Ele, sejamos um só corpo, né? Então, não é a vontade de Jesus divisão, nomes diferentes, doutrinas diferentes, formas de adorar a Deus diferentes. Bem, isso foi criação não de Jesus, mas criações humanas. Então nós devemos abandonar criações humanas e voltar para o ideal de Jesus, que é a unidade da única igreja sob a sua autoridade, que é a Bíblia, né? Então, e como é que uma pessoa entra de fato na igreja que Jesus estabeleceu? Ela tem que obedecer a Jesus, ela tem que crer em Jesus como Filho de Deus, o único Salvador, né? Não existe para essa pessoa outros mediadores entre Deus e os seres humanos, é só ela, Jesus e Deus, não tem mais ninguém, nem para ouvir, nem para seguir. Então, quando a pessoa crê em Jesus, né, arrepende-se então dos seus pecados, deixando de fumar, beber, falar palavrão, praticar violência, aceitar suborno, ou ser desonesto. Então a pessoa diz que Jesus vai ser o seu Senhor e ela está disposta a levar essa confissão adiante, então ela deve ser batizada, né? A palavra batismo é uma palavra grega, não é uma palavra portuguesa. Em grego, batismo significa mergulho, banho de imersão, uma lavagem completa. Porque Deus quis que as pessoas, para entrar em Cristo e na sua igreja, crescem em Jesus, se arrependessem, confessassem Jesus como Senhor e tivessem que ser batizados. Porque o batismo representa a morte, o sepultamento e a ressurreição com Jesus. Quando uma pessoa se arrepende dos pecados, é como se ela estivesse se crucificando com Cristo. Quando uma pessoa se sujeita a ser sepultada, é porque ela já se considera totalmente morta para as coisas desse mundo. Então ela vai ser sepultada nas águas do batismo, espiritualmente com Jesus Cristo, como ele foi sepultado. E aí, quando ela sair, for retirada da água do batismo, então representa que ela agora é o quê? É ressuscitada dentre os mortos. Ela tem perdão de pecados, tem o Espírito Santo, e tudo que ela fez de mal no passado foi apagado, e agora ela tem uma nova vida em Cristo. Então todos os passos do plano da salvação devem ser obedecidos: a crença, o arrependimento, a confissão, o batismo e a perseverança depois, né? Mas é no ato do batismo que a pessoa recebe a salvação, o perdão dos pecados, o dom do Espírito, e aí Jesus, que salvou a pessoa, é quem coloca a pessoa na igreja dele. Então, a igreja não é a escolha humana. A igreja é o plano de Deus. É onde Deus coloca as pessoas que vão sendo salvos. Amém? Mas a pessoa precisa entender o que é essa igreja, né? Porque existem as denominações, né, que eu já citei aqui, não preciso ficar repetindo, porque, né, o foco não é as denominações, o foco é a verdade. Amém? Então, pensando mais sobre a igreja, a última coisa que nós estávamos estudando aqui com os irmãos é sobre a questão da divisão, né? Se existia uma só igreja lá no começo, como é que agora existem centenas, milhares de denominações, cada uma com um nome diferente, uma doutrina diferente e fazendo coisas diferentes entre si e diferente daquela igreja que você vê na Bíblia? Então nós vimos que essa divisão do cristianismo foi profetizada pelos apóstolos. Antes de morrer, os apóstolos disseram que aquela igreja de Cristo seria atacada por dentro e por fora, homens sairiam da igreja de Cristo, desviando-se da doutrina, desrespeitando as tradições apostólicas,
e começariam a colocar tudo o que eles queriam, da maneira que eles queriam, né, com as intenções que eles queriam. E aí surgiu o catolicismo, né, romano, que imperou no mundo por uns 1000 anos, né. Depois sempre surgiram grupos tentando viver aquela igreja verdadeira, primitiva, mas não com tanta força. Depois veio a Reforma Protestante, né, com Martinho Lutero, mas não resolveu muito, porque aí criou-se mais denominações, né? Veio a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja, né, da Escócia e a igreja anglicana, né? E depois vieram os batistas, depois vieram os metodistas, depois vieram os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas, os pentecostais, e aí virou uma confusão total, igual você está vendo. Então o propósito é restaurarmos em nossos dias a igreja que o mundo perdeu de vista, a igreja que Jesus edificou. Amém? Então, se nós notamos bem, o Novo Testamento tem diversas advertências contra as falsas doutrinas que iriam entrar e provocar toda essa divisão religiosa, né? Então, o que a Bíblia diz mais sobre a divisão? É isso que nós queremos ver hoje, nesse final de lição. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 a 13. 1 Coríntios, então, tem aí Atos, Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 a 13. Então diz assim, enquanto você acha, eu vou lendo aqui, depois você acompanha comigo. 1 Coríntios 1, versículo 11 a 13. Diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos que reúnem na casa de Cloé, de que há brigas e contendas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Note bem, a divisão é condenada ou não? A divisão é condenada por Deus. Então as pessoas que dizem que é bom existir várias igrejas, é bom existir várias denominações, porque assim cada um vai seguir a Deus da forma que quiser, da forma que achar melhor. É um pensamento totalmente pervertido em relação ao que você está lendo agora. Então Paulo ficou triste porque ele foi informado a respeito de vários irmãos em Corinto, que havia o que entre eles? Havia contendas, haviam brigas, haviam disputas, havia uma ameaça de dividir os discípulos. E obviamente, naturalmente, quase que naturalmente, dividindo em torno de pessoas boas. Algumas pessoas começaram a criar partidos de homens. Por melhor que um homem seja, você nunca pode ser do partido dele, porque todos nós somos do partido de Cristo. Amém? Todos nós temos que defender a Cristo. Ajudamos os irmãos, mas dizemos: eu sou de Cristo. Não é interessante que hoje os evangélicos, quando um encontra com o outro, pergunta: quem é o seu pastor? E a pessoa diz: meu pastor é fulano de tal, né? Então quer dizer, o que isso está provando? Que há contendas, há divisões. As pessoas estão se reunindo em torno de homens e se separando por causa de homens, né? Por melhor que qualquer homem seja, ainda será um homem e não merece que você tome o partido dele.
Então as pessoas estavam dizendo, eu sou de Paulo. Não é bom ser de Paulo? Ele é um apóstolo. Eu sou de Apolo. Ah, não é bom ser de Apolo? Mas quem é melhor, Paulo ou Apolo? Ah, eu sou daqui ou sou de lá? Não. Todo mundo tem que ser de Cristo. E no final Paulo diz, e eu de Cristo. Porque Cristo não está dividido. Cristo é um só e os discípulos dele seguem a ele e pronto. Cristo não está dividido. Amém? E ele diz, quem morreu por nós? Foi o pastor fulano de tal? Não. Foi Paulo, foi Apolo, foi Pedro? Não foi, então não tem igreja de Pedro, igreja de Paulo, igreja de Apolo. Só tem igreja de Cristo. Porque Cristo é o cabeça que morreu por Pedro, por Paulo, por Apolo e por todos os outros. Então, nós temos que entender que a divisão é condenada por Deus. Que criar denominações, criar igrejas novas é contra a vontade de Deus. Porque divide a igreja de Cristo, divide o corpo de Cristo aqui na terra. E ele diz mais, fostes porventura batizados em nome de Paulo. Está vendo? O batismo é importante ou não? Importante. O batismo é importante porque diz de quem eu sou. Quando eu fui batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E você? Mesma coisa. E você? Mesma coisa. E você vai ser a mesma coisa também. E aí pronto. Todo mundo é de quem? Cristo. Qual é o nome que está sobre nós? Então não tem que dividir. Quem divide é o homem. Cristo une as pessoas. O plano de Deus é que todas as coisas no céu e na terra convergissem em Jesus. E não de Jesus se dividisse. Né? Bem, note bem comigo aqui também 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 a 7. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 a 7. Diz assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois o quê? Carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? É uma boa pergunta. E quem é Paulo? Outra boa pergunta. Servos por meio de quem cresce e nada mais. E isso porque Deus concedeu a cada um, o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Qual é a mensagem? Que as pessoas não podem ter ciúmes uns dos outros na igreja. As pessoas não podem brigar por qualquer coisa. É proibido. É proibido. E Paulo diz, vocês são carnais. E quando as pessoas são carnais, elas andam segundo quem? Segundo os homens. Tomam partidos de homens, defendem as ideias dos homens, defendem a denominação que os homens criaram, e quando falam da igreja de Jesus, elas até ficam com raiva, porque andam segundo os homens. E mencionar Apolo, mencionar Paulo, é evidente que eles tiraram o foco da onde? De Cristo. E estavam então andando segundo os homens. Então, vamos falar de Cristo, e o nosso foco vai ficar nele. Porque quando inventamos ideias, histórias, acrescentamos mais coisas além do que foi nos ensinado na palavra, já estamos andando segundo os homens. E ele disse aqui, quem é Paulo, quem é Apolo? É o quê? É sério. Se alguém te ensina bem, tipo eu estou ensinando vocês, o que eu estou fazendo? Estou servindo. E é só isso que eu sou. Servo não é senhor, só servo. Isso porque Deus permite, deu fôlego de vida e conhecimento, senão nós nem estaríamos aqui. Então a semente que se planta é de Deus. É Deus que faz essa semente crescer dentro de você, não é o homem. Amém? Não sou eu.
Se você entende a palavra, vai sair daqui entendendo a palavra, é Deus que vai estar operando. Não é porque aquele pregador é fantástico. Não, fantástico é Jesus. É Ele que é o mestre. Então nós não somos nada. Um planta e outro rega. E às vezes um faz um trabalho e outro faz outro. Mas é Deus que está operando. Então é Deus que tem que receber o quê? A glória. A igreja tem que ser de quem? De Deus. A igreja é dele. Amém? Nós precisamos ser a igreja dele. Então, a divisão é condenada ou não? Totalmente condenada. Porque tira a glória que é de Deus e coloca essa glória em homens. Em homens. Então nós precisamos entender que a divisão é condenada. Voltando um livro, Romanos 16, versículo 17 e 18. Voltando um pouquinho só aí logo antes de Coríntios. Romanos 16, versículo 17 e 18. Depois que Paulo deu uma lista de irmãos fiéis em Roma, que se reuniam pelas casas daquela cidade, ele fez uma advertência. Romanos 16, 17 e 18. Ele disse assim, enquanto você acha, eu vou lendo. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos,